Hoje então estamos na primeira sexta-feira do mês, dedicada ao coração de Jesus, do mês de maio, um mês mariano, um mês dedicado a Maria, Maria que também nos leva, nos encaminha até o coração de Jesus. Ouvimos o Evangelho, Jesus quase que falando uma palavra dura para os discípulos. Era difícil para os discípulos entenderem que Jesus se colocava como um alimento, se colocava como pão, mas fazia memória daquele maná que vinha todos os dias no deserto. E nós também, quem pode participar da Eucaristia todos os dias, tem a oportunidade de ter esse maná que é o próprio Jesus. Por que será que Deus não faria assim, chover o maná uma vez por semana? Ou uma vez por mês, daí poder colocar num depósito? Porque Ele não dá pão estragado. É sempre um pãozinho fresco. Aquele cheirinho de pão fresco, né? Todos nós gostamos. Então Ele se dá a nós todos os dias com esta, como se diz em italiano, freschezza. Pão sadio para a nossa vida. Ele é nosso alimento. E não um alimento como nós nos alimentamos em um alimento que perece, que precisamos nos alimentar novamente. Ele, na verdade, vem saciar a nossa alma. Jesus, então, é este alimento. E aqui nós estamos, então, nesta Eucaristia, celebrando este alimento. De novo, o Senhor vai nos alimentar, mas não vai nos dar coisas. Ele se dará a nós. Ele é o nosso presente. Ele é o pão do céu. Um alimento para nós. E todos nós, católicos, temos que ter esse cuidado, principalmente quando vamos receber este alimento. Não é o alimento, não é o pão, ou o corpo e o sangue, melhor dizendo, de alguém morto, mas de alguém ressuscitado. Então recebemos um pão vivo, é um pão vivo que nós recebemos. O pão vivo que desceu dos céus é Jesus. Então nós recebemos essa força, é uma força do ressuscitado que habita em nós. Por isso muitas vezes a gente vê as pessoas que vão, que nem é fila, é uma procissão para a comunhão, vão com uma cara triste, uma cara, parece que vão buscar uma bolachinha. Alguns vão assim meio tipo assim, não se comunga assim, e nem se comunga assim, não se comunga assim, não. Nós temos duas formas corretas de receber Jesus. Na palma da mão, abre bem a mão, também não faz a conchinha. Muitas vezes os ministros ainda sofrem, o padre também tem que colocar Jesus no dentro, na boca ou na boca. Essas duas formas. E é uma opção do fiel. Com respeito, vamos receber o Senhor ressuscitado com alegria. Aliás, muitas vezes nós corremos o perigo de participar de algumas Eucaristias e nem pensar em Deus. Pensamos tanto em nossas coisas, no que tem para resolver, e perdemos essa oportunidade de se encontrar com o pão do céu, com o pão vivo, com Cristo ressuscitado, com o coração eucarístico de Jesus. E se Ele é um alimento forte e eu me sinto fraco, quem é que se transforma? Eu, na verdade, sou cristificado. A graça em plenitude habita em mim. Pensa, como não voltar diferente depois de uma Eucaristia? Claro, Ele veio para nos transformar. Assim como aconteceu com Paulo, que nós ouvimos na primeira leitura. Paulo, que perseguia os cristãos, estava a caminho de Damasco para perseguir os cristãos e leva um tombo. Muitos dizem que ele caiu do cavalo, mas no texto não diz, não fala nada de cavalo, nem de égua, nada. Ele caiu, não sabemos como que foi, ele caiu. Mas aquele tombo, depois daquele tombo, melhor dizendo, não foi o tombo em si, mas depois daquele tombo, ele mudou de vida. Então um tombo na vida também pode ser uma oportunidade de mudança. Um erro na vida, diz o Padre Zezinho, um erro na vida não torna uma vida errada. A pessoa pode errar. Nós somos humanos, não somos anjos. Não torna o resto da vida dela errado. Muitas vezes, depois de um erro, a pessoa quase que, como se diz, cai em si, como aconteceu com Paulo. Depois daquele tombo, ele mudou de vida. Muitas pessoas, depois de um vício, depois de um erro,
Aquele vício foi só uma desculpa para ela ser uma outra pessoa. Isso não é uma desculpa para nós entrarmos no erro. Mas nem sempre o erro pode estragar a nossa vida. Se nós continuarmos nele, sim. Mas se nós, depois de cairmos, nos levantarmos e mudarmos de vida, valeu a pena. Como nós cantamos na Vigília Pascal. Ó feliz culpa que nos trouxe o Salvador. Paulo podia dizer, que tombo, machucou o joelho, né, Janete? Que tombo, muitas vezes, um tombo, uma queda, pode ser uma oportunidade na nossa vida. Paulo mudou, ficou uma outra pessoa. Ele disse, agora eu converti, agora nem fala comigo, não fala, eu sou uma pessoa convertida. Existem pessoas convertidas que são chatíssimas. Depois que se convertem, viram pessoas chatas. Na verdade, não é uma verdadeira conversão. Paulo, depois que se converteu, ele usou aquela mesma energia que ele tinha perseguindo os cristãos, ele usou para pregar o evangelho. Não foi uma outra energia. Ele não ficou assim, com a mãozinha tortinha, assim. Não, agora, não. Aquela energia, aquela força que ele tinha perseguindo os cristãos, ele usou para pregar o evangelho. Como diz um padre que está em processo de beatificação, Padre Aloysio Ben, Paulo só virou o disco. Hoje estão voltando a ouvir LPs, né? Tem o lado A e lado B. Paulo continuou sendo a mesma pessoa, só que ele virou disco. Estava no lado A, aí virou. Tem pessoas que ficam falando demais a mesma coisa, falavam assim, muda de lado, né? Vira o disco, está repetindo demais. Tem pessoas que estão com a vida muito repetida, também precisa mudar o disco, precisa virar de lado. Existe um chavão corrente que entrou com força também na Igreja Católica que diz assim, Deus não chama os capacitados, mas capacita aqueles que chamou. Ou Deus não escolhe os capacitados, mas capacita aqueles que escolheu, que elegeu. Claro que Deus escolhe pessoas capacitadas. Deus escolhe pessoas capacitadas e pessoas não capacitadas. Escolheu Paulo, absolutamente capacitado. Conhecia a lei. Estudou na melhor escola que tinha na época. Conhecia a lei. Pessoa esperta, sabia escrever. Escreveu cartas fantásticas. Então Deus escolhe também pessoas capacitadas. E ele, então, usou toda a energia que ele tinha, que na verdade usava para fazer o mal. Mesmo com um coração sincero, ele estava procurando um coração sincero. Nós também somos convidados na nossa vida a agir assim. Se eu tenho uma energia que é muito forte dentro de mim, que eu não estou utilizando para o bem, ou para um vício, ou para uma outra coisa, utilize essa energia. Utilize a tua fantasia, se tem fantasia para o pecado, utilize a tua criatividade para sair dele. Como é que nós nos fortalecemos? Eu disse, mas padre, é difícil, não conseguimos, sou fraco. Ótimo. Por isso temos a Eucaristia. Alimento para nós. Assim como Paulo disse mais tarde, já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Então vamos pedir esta graça nesta primeira sexta-feira do mês. Assim como Paulo, que as quedas da nossa vida nos ajudem a nos levantar, a utilizar todas as nossas energias, a não ser uma pessoa chata, uma pessoa diferente, mas ser uma pessoa melhor. Utilizar até aquelas energias que parecem ser negativas, utilizá-las para o bem. E é a Eucaristia que nos fortalece. É alimento para os fracos. É remédio para a nossa alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.